Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto Bloqueio Não Vem. Eu sou a Naná. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, já assina a gente aí, subscribe, se inscreve, dá like da plataforma que você estiver escutando para você não perder episódios novos todos os sábados, às 19 horas. Oi, gente, aqui é a Lai e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente encerra, a nossa maratona de especial de Halloween e a gente encerra com um clássico. A gente vai fazer os nossos comentários sobre a leitura de O Nevoeiro, do Stephen King. Para quem não conhece o Stephen King, que eu acho muito difícil, ele é um autor norte-americano muito famoso, principalmente pelas suas obras It, Carrie e O Iluminado. E ele tem uma produção literária, assim, quase que anual. Então, ele produz muita coisa. Se você vai começar a ler o King, se prepare, porque tem muita coisa, muito conteúdo desse autor para consumir. E a escolha de O Nevoeiro é muito mais por uma curiosidade nossa, que ele é um conto dentro de um livro de vários outros contos, né? Que ele parte integrante da coletânea chamada Skeletal Crew, publicada ali nos anos 80, mais ou menos. O Nevoeiro, ele ganhou dois prêmios no seu ano de publicação, mesmo que a recepção da crítica ficasse meio assim dividida, principalmente pelo final da história. Então, fazendo aqui uma sinopse barra resumo da história, né? Como a Lai falou, ele é um conto, ele é curto, né? E ele conta a história dessa família. Tem esse cara, que é o Daniel, tem o filho dele, a esposa dele. A história começa com a chuva lá, uma tempestade lá bizarra, tá caindo do céu lá, trovão, raio, e quebrando janela, enfim. Aí eles estão escondidos ali no porão, né? Que é uma coisa bem americana, bem norte-americana. Tá chovendo, tá caindo do céu, se esconde todo mundo ali no subsolo ali da casa. E aí, no dia seguinte, quando eles vão ver ali o estrago, tá tudo destruído, caiu árvore, tá tudo quebrado, enfim, não tem luz, né? E aí, eles têm que ir na cidade, porque não tem comida, não tem luz, eles precisam comprar alguma coisa ali pra comer, né? Porque a geladeira tá desligada, enfim. Só que antes dele sair, o Daniel, né, que é o protagonista, inclusive a história é narrada por ele, em primeira pessoa, e quando você vai lendo ali, você descobre ali das primeiras páginas já que ele sobreviveu. Aliás, esqueci de avisar, spoiler, tá? Esse episódio vai ter muito spoiler. Inclusive do filme, porque existe uma adaptação de filme e de série desse conto, apesar de que a série não tem nada a ver. E aí, antes deles saírem pra cidade, com um vizinho ali deles, né, que também quer ir comprar algumas coisas, ele vê ali uma névoa bizarra ali no lago ali, que fica ali perto das casas, mas ele acha estranho, mas beleza, choveu, né, deve ser alguma coisa do tempo. E aí eles vão pra cidade, chega lá, tá todo mundo sem luz, o supermercado tá lotado de gente, todo mundo ali na fila pra comprar as coisas, que eles tiveram a mesma ideia, né, de comprar mantimento. E aí, de repente lá, aquela névoa lá bizarra vai chegando ali na cidade. E aí engole ali o estacionamento ali, né, do supermercado e tal, e para ali na porta de vidro ali do supermercado. E aí eles ficam ali, né, beleza, vai passar. Porque se estava vindo, né, vai passar. A lógica do pensamento é essa. Só que aí não passa. E aí a história começa ali a pegar... Até aí a história é bem chata, pra ser bem sincera. E aí a história começa a pegar ali mesmo quando começam a morrer pessoas. Apesar de ser uma história curta, ela começa bem devagar ali naquela introdução ali da família ali, né? Eu diria que quase parando, né? Até o momento em que eles entram no carro e decidem, sabe, sair pra compra. É uma enrolação do cacete, sabe? É a memória, porque do tempo que o tio dele
tava Plantou aquela cortando as árvores. Nossa, não, mano, ele foi contar a história da árvore, sabe? É. Nem com todo o meu amor à área florestal, não deu. Não deu. E aí tem essa enrolação aí. Só que aí quando chega lá nessa parte que ele chegou no supermercado, aí acelera um pouco, né? E aí começa a morrer gente ali nessa névoa. E aí as pessoas ali, alguns corajosos, vão lá olhar o que está acontecendo, né? E aí morrem também. Eu acho interessante. Sempre tem, né? Sempre tem um corajoso. Sempre tem um corajoso pra fazer uma merda dessa. Em livro, na vida real, ninguém ia fazer isso. Ninguém ia. Depende. A pessoa não ia por coragem, a pessoa ia pelo simples fato de ser fofoqueira. Ela ia, com certeza. Enfim, aí eu acho interessante nesse livro que eles não descrevem muito os bichos, o que é diferente do filme. Eu vou ficar fazendo todo tempo a comparação aqui com o filme, porque eu assisti o filme antes de ler o livro. Então, no filme aparece, que é um filme, precisa mostrar. Então, eles mostram, apesar do CGI ser bem ruim, que é bem antigo o filme, eles mostram ali mais o bicho. Mas no livro eles não descrevem muito, então você não sabe o que é. Eles também não explicam aquela névoa, fica por isso mesmo. E eu não acho ruim, eu acho que é até interessante. Porque eles iam gastar ali 10 páginas explicando isso, e aí o livro ia dar 200 páginas. Ele só dá aquela ideia, mais ou menos, que foi uma mistura de acaso, né? Um temporal, né? Aquela chuva, com um tal de projeto... eu esqueci agora, Ponta de Flecha, né? É, uma coisa assim. Tem uma base militar ali perto, e aí eles fazem alguma coisa lá que ninguém sabe, misteriosa, enfim. E aí, quando esse pessoal começa a morrer, e aí é que vem o X da história. Na verdade, a questão da história aqui não são os monstros que estão lá fora, são os monstros que estão dentro do supermercado. Porque o que a moral da história é que os monstros somos nós. Os seres humanos é que são os monstros. Porque todo mundo fica maluco ali dentro, né? Tem a doida lá que diz que é o final do fim do mundo, né? É a famosa velha do apocalipse, não é qualquer coisa. Fim dos tempos. É o fim dos tempos. A gente vai morrer, a gente vai viver, e aí começa o desespero. O David, não tem Daniel, eu só chamo de Daniel, é David. Ele quer salvar o filho dele, quer proteger o filho dele ali de todo jeito, né? E tem essa maluca lá, enfim, as pessoas começam a pirar. E eu tava tentando lembrar, eu acho que as histórias do Stephen King tem meio essa coisa de que os monstros somos nós, não tem, não? Aquele filme. Sim. Que é Sessão da Tarde, muito antigo. Eu não sei como é o nome em inglês, mas eu acho que em português era Conta Comigo. Que não tem nada a ver com o tema do filme. Que é aquelas crianças vão atrás do corpo de um menino que foi atropelado e ninguém nunca achou o corpo. E aí o Stand By Me. É assim em inglês? Enfim. Eu acho que é. O que também não tem nada a ver com a história. Enfim. Não sei como ele tá, o nome da história dele. Mas não tinha mesmo meio essa... Eu era muito jovem quando eu assisti, mas não era meio isso de que... Não era uma coisa meio mais... ao invés de ser um terror, horror, era mais uma coisa assim meio de você pensar e refletir sobre você mesmo. Não era uma coisa assim... Eu não li também, eu não sei como é o conto original. Então, também não o Stand By Me. Dá pra te dizer que, na verdade, eu só conheço a música, né, famosa, porque eu não lembro desse filme. Eu vi, eu era muito pirralha, então não tenho a menor noção. É um grupo, ele começa também com um cara contando, ele mais velho, já ali adulto, já tem neto, e aí ele tá escrevendo essa história, que é quando ele e os amigos dele ali, eu não lembro quantos meninos eram, uns 4, 5, enfim. Ele contando a história de quando ele e os amigos dele foram atrás desse menino, que era um menino que tinha se sumido, e as pessoas já, como ele não tinha aparecido, as pessoas assumiram que ele tinha sido, que ele estava morto. Mas ninguém nunca foi atrás, enfim. Eu não lembro direito por que ninguém nunca tinha ido atrás dessa criança. Eu sei que eles um dia resolveram ir, esse grupo de meninos, e a história é isso, é mais sobre a amizade, sobre... É sobre jornada, né? Isso, sobre a jornada. É uma história sobre jornada. E It, não é meio isso também, It? É aquele grupo de amigos e tal. Eu tava pensando, e no final das contas, os monstros somos nós. E aí eu lembrei Carrie, isso, que basicamente, né, aquele bullying, até o momento que a menina vira e diz, opa, aqui não, parça, aqui chegou o limite. Então, eu acho que é isso. Será que a pegada dele é meio essa? Gente, primeiro livro de... Deixando claro, o primeiro livro de Stephen King que eu leio.
Tá, eu nunca tinha lido nada dele. Assisti Carrie, o antigo, esse novo eu não vi. Assisti esse filme que passava na sessão da tarde. Não assista o novo Carrie, não, é ruim. Então, não assista esse novo, é bem ruim. Assisti o It 2 só. Foi o 2 que eu assisti. Nem coisa que gostei. Se eu disser que gostei, eu vou estar mentindo. Mas a impressão que eu tive é essa. Que essa é meio assim, uma coisa meio os monstros somos nós. Esse terror é meio que plano de fundo, sei lá. Né? Outra coisa, o Stephen King tem muita história adaptada pra TV e cinema, né? Então, eu nunca vi tudo. Acho que é porque reflete justamente na questão de que ele produz muita coisa, né? O homem tá aí publicando desde os anos 80, se eu não me engano, né? 80 e pouco. 80, 70. E nunca mais parou. Então eu lembro um dia desses, eu vi até pelo Twitter alguém falando: porque eu tenho o sonho de ler todas as coisas do Stephen King, não sei o que, eu tô ficando muito fã. E aí a outra pessoa disse em seguida... Não, outra pessoa disse em seguida: você nunca vai conseguir ler todas as coisas do King. Porque ele para de escrever. Não para. Ele não para de escrever porque ele morreu. E a gente não quer que ele morra. E o cara faz praticamente uma publicação por ano e é um calhamaço. 600 páginas. Amigo, tem muita coisa pra ler aí. Não dá muito tempo, não. Que isso? Diminui essa parada aí. Mas, teve uma série dele também que estreou, que não é muito velha. Eu não lembro qual era o canal, gente. Mas era alguma coisa. Não, tem Under the Dome, que é sobre os monstros somos nós. De novo? Essa descaradamente é sobre isso. É sobre as pessoas pirando dentro lá desse domo. Na verdade, é até bem parecido o conceito. Elas ficam presas ali e aí todo mundo pira, né? É de um canal fechado. Eu não lembro qual era. Era uma cidadezinha. A história dele tudo se passa uma cidadezinha bizarra dos Estados Unidos. Que era... Não sei, um cara ia morar numa casa, comprava uma casa, alugava uma casa, não sei. Aí ele achava um cara preso no porão da casa. Era uma coisa assim a história. Eu não vou lembrar agora. Eu ia pesquisar o nome e eu acabei esquecendo. Eu sei que o Bill Skarsgård tá nessa série. Tem uma participação nessa série. E eu falei que ia assistir na época que anunciaram, mas eu acabei deixando passar. E eu não lembro se o tema era isso. Mas eu sei que é uma cidadezinha pequena, bizarra. E tem esse suspense de saber o que cara quem que esse cara falando assim. Enfim, falando agora mais do filme um pouco. No filme tem bem mais ação, porque é filme e precisa ter ação, né? Não pode ser aquela coisa parada que é o livro. E aí eles mostram bem mais o monstro, mas não dá medo, não te deixa apreensiva. O que te deixa apreensiva é aquela mulher maluca que depois vai falar que quer sacrificar a criança pra poder, sacrificar ali alguém ali. Eu não sei o que ela quer fazer, na verdade. Eu sei qual é dela. E aí... Isso me lembrou muito... aquele filme, meu Deus, Midsommar, sabe? Tem um sacrifício, o do Arya, que no final eles fazem um sacrifício porque para encerrar e dar sorte para primavera, etc. E eu fiquei pensando que isso é muito essa pegada de fanático mesmo, né? De fanático religioso, assim. E aí é interessante que a velha o tempo todo ela viu, né? Ela era amiga da mãe do garotinho, ela convivia com o garotinho, mas na hora do pega pra capar, vamos matar. Pessoas piram nesse tipo de situação em que você sabe quem é quem, né? Sim. E no filme, o começo desse filme me lembra muito o começo de Guerra dos Mundos, com o Tom Cruise, que é meio que terror. O livro talvez, né? O filme nem tanto. Mas ali começa com essa tempestade bizarra também, ali caindo uns raios, e aí de repente é uma invasão alienígena. E dá medo. Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei com medo. Porque você... Talvez pela atuação das pessoas. Mas dali, você fica ali apreensivo, porque você também não vê direito o que é tá ali matando as pessoas. E dá ali um medo ali, né? E também tem a mesma situação do cara, do personagem do Tom Cruise, querendo proteger a filha dele o tempo inteiro. As pessoas se matando e ele só se importa com o filho dele ali. E é também essas criaturas que estão ali matando as pessoas. Outro filme que eu lembrei também, qual que era? Eu tava pensando hoje de tarde, eu esqueci.
Mas sim, deixa eu falar da série. O Nevoeiro tem essa adaptação de filme, que eu acho que é de 2009. E aí, mais recentemente, acho que 2017, fizeram uma série. 2007 o filme, 2017 a série. Eu dei uma checada antes. Muito ruim a série, eu não assisti, mas eu só ouvi gente falando mal. Eu não vi nenhuma pessoa falando bem dessa série. É o mal das séries do King, tu já notaste? Porque Under the Dome também foi... Mas Under the Dome ficou ruim porque eles enrolaram. Aquela série não precisava ter uma segunda temporada, nem terceira. Bastava uma temporada pra contar aquela história. O problema das pessoas é esse. É querer alongar coisas que não precisam ser alongadas. Uhum. E não precisava nem ser uma série, né? Podia ser um filme, porque... Dá pra ter feito um filme mesmo de 2 horas, né? Sim, mas eu entendo eles quererem fazer uma série, porque você consegue, assim, construir mais ali o desespero ali, né? A série toda é baseada no desespero das pessoas. Então você consegue ali ir escalando, né? Até chegar ali no clímax, eu entendo. Mas uma temporada é o suficiente. Aí eles começaram a querer explicar muito. E aí as pessoas começavam a sair do negócio lá do domo. E aí depois que saiu do domo, cadê a graça da história? Acabou, né? A graça era só estar preso. Enfim. Né? Porque virou um grande episódio dos Simpsons, né? Porque quem não sabe, existe o filme dos Simpsons que a premissa é justamente essa. Eu amo as histórias. Já fizeram tudo os Simpsons. Enfim, essa série do Nevoeiro aparentemente não tem nada a ver com o conto, pelo que eu entendi. A única coisa que tem a ver é uma cidade pequena e tem essa névoa só. E aí, só que me parece que a série, ela pesou mais na questão dos monstros somos nozes. Porque tem a fanática religiosa, isso foi o que eu li, as pessoas comentando. Tem essa fanática religiosa, e aí, tipo, parece que o que mata as pessoas nessa névoa não é o monstro, mas sim os medos delas. Essa é a filosofia do negócio. Então, o maior medo é o que vai te matar se tu sair lá na névoa. Meu Deus do céu, é o Bolsonaro que vai me matar? Se fosse... ser. Se tu sair na névoa, vai aparecer ele lá. E aí... Dando tiro pro alto. Quando a gente fala assim, não parece ser ruim, né? Mas me disseram que, pelo que eu vi, pelo que eu li, parece que é muito ruim. Não tem nada a ver com o conto. E aí, já vai falar, deixa eu só concluir meu pensamento. Concluir meu raciocínio todo. E aí, sim, no final desse conto, tem essa história toda, gente, tá? Morre gente. Inexplicavelmente, o David consegue proteger o filho dele. Todo mundo morre e ele consegue salvar o filho dele até certo ponto. A síndrome do protagonista, né? Alguém vai lá, faz uma coisa, morre. O menino faz lá alguma coisa e não morre. É a mesma coisa, entendeu? Sim. Enfim, o conto é eles fugindo, conseguem se livrar lá da velha maluca que quer matar a criança. Eles fogem de carro. E a história termina com o David contando essa história, descrevendo lá e tal. E aí, num posto de gasolina. E aí, fica em aberto. E aí? O que aconteceu? Eles sobreviveram? Aliás, primeiro ele descobre que a mulher dele tá morta lá na fazenda, tá? E aí fica assim, e aí? O que aconteceu aqui? O que era essa névoa? O que eram esses bichos? Onde é que eles foram? Fica essa monte de pergunta no final do conto. No filme, e aí spoiler do filme, termina com eles fugindo também, a mesma coisa, só que aí em determinado ponto lá acaba a gasolina, a névoa tá ali, e aí eles não querem morrer e tal, não querem ser mortos pelos bichos. E aí o David tá lá com a arma lá, com 4 balas, tá? Tem 5 pessoas no carro. Ele diz, não, então as pessoas não merecem morrer mortas por esses bichos, né? Eu vou sacrificar elas e vou fazer esse favor pra elas. E aí ele atira lá nas pessoas, inclusive no filho dele, e decide que, desesperado ali, né, que ele vai se entregar. Os bichos vai sair do carro e vai deixar os bichos matar ele. E aí tem aí uma cena toda dramática. Só que o que acontece? De repente começam uns barulhos de tiro, enfim, as coisas lá. E aí o que acontece? Vem chegando o exército com um caminhão cheio de gente em cima e com fogo e que matou um monte de bicho e tal. E aí a névoa some. E é isso, acabou o filme. Ele matou o filho dele pra nada. Esse aqui maluco, que final merda. Nossa, quem foi que dirigiu isso? O Zack Snyder? Porque ele fez a mesma merda com o Watchmen. Meu Deus do céu. Vai ver alguém que se inspirou nele. Enfim, o final é esse. E aí fica por isso mesmo, né? Ele matou o menino e aí... Enfim.
E o que eu ia comentar desse final? É que eu acho que entre não ter final e esse final, sinceramente eu não sei o que é melhor. Porque se a gente pensar bem, para essa história ter um final satisfatório, eles teriam que explicar muita explicação. Isso. Eles têm que explicar muita coisa. E aí não ia ser, talvez não ficasse tão interessante. Acho que foi isso que ele pensou. Entendeu? Então eu não sei. Eu não sei se eu gosto ou não dos dois finais. Eu entendo, eu vou dizer a verdade. Eu entendo o final do conto. Ele não quis explicar nada, beleza, a escolha dele. Do filme eu acho meio bizarro aquele final. Eu acho que eles poderiam ter deixado igual ao do conto. Enfim, é isso, minha contribuição para o tema de hoje. Ai, eu nunca vi o filme, eu sei que ele existe. Não é ruim. Ideia. Não, ele só é ruim os efeitos. Porque 2009, pouco dinheiro, então se já é bem ruim. Mas na questão... 2000, né? Mas na questão do roteiro, eu não acho ruim. Não. Não é umas 2 horas ali que não é tão perdida assim, não. Entendi. Vou ver se um dia eu dou uma olhada, assim, não sei. Porque a minha experiência com as obras do King foram Iluminado, a continuação, que é Doutor Sono e tal. Inclusive, eu gosto muito. Tem muita gente que fala mal de Doutor Sono, mas eu achei ok, porque eu fiquei com medo. No meio do filme eu tava apavorada. Eu ficava gritando, meu Deus, a criança o tempo todo. Enfim, mas voltando ao foco. Eu lembrei do meme. Eu lembrei desse meme domingo, no episódio de... Domingo não, eu assisti sábado. No episódio da Casa do Dragão. Pela criança dou minha vida. O meme da Anime Brasil. Ai, meu Deus. Pobre do Lucerys. Ai. Hip Lucerys. Enfim. Mas vamos guardar que um dia a gente comenta. Sim, ano que vem vai sair o episódio de adaptações. Isso. Então as minhas experiências com as obras do King sempre foi assim, pelas adaptações. E eu não tinha, visto o filme, na verdade eu ainda não vi, e nem sabia da existência da série, do caso do Nevoeiro. Mas eu tinha acompanhado o rolê Sob a Redoma, que eu vi alguns episódios, mas não concluí, mas achei interessante a história. Eu só tenho um adendo a fazer sobre a série, que quando a gente via... tinha um casal muito chipável. Tinha um casal muito Brit Roberts. Mas sabe o que é o problema? Escalar a Brit Robertson pra esse casting. Não existe uma série com essa mulher que passou da primeira temporada. É impressionante. E eu falo isso como uma pessoa que assistiu The Secret Cycle e... Nossa... Menina, tem outra atriz que o povo diz também que nada que ela faz vai pra frente. É a... Qual é o nome dela, meu Deus? Lucy Hale. Não, é Teresa alguma coisa. Ela é super amiga da Phoebe Tolkien. Acho que é Teresa Palmer. Acho que é uma coisa assim, é loura ela. Eu acho que eu sei quem é. Todo mundo, se nada que ela faz, vai pra frente também. É a pé frio. A Lucy Hale, depois que acabou Pretty Little Lies, tá na mesma vibe, né? Não tem uma série, um filme que não foca, coitada. Menina, eu vou te dizer eu vou te dizer que é o caso da Lucy. Talvez ela tenha ficado muito marcada pela série, talvez. Foi uma série longa. É uma série que se estendeu muito, né? Inclusive, eu não acompanhei, mas dizem que ela voltou pro casting desse novo... pra quê? Desse nova série, né? Não sei o que, original? Pois é. Ela vai fazer umas aparições nessa série e eu fiquei assim, mulher, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Voltando aqui pro conto. Então essa foi a minha primeira experiência com uma leitura do King. Eu sempre vi muita gente falando dessa forma dele de narrar, que ele entra em detalhes e aí ele vai crescendo com a história aos poucos. Ok, mas eu nunca pensei que seria um crescimento de história aos poucos mesmo. Eu estava angustiada. O nevoeiro só começa a pegar fogo ali no
terceiro capítulo do conto. Bem longo. Eu acho que é o terceiro ou quarto. Já em 20%, eu acho. 20 e poucos por cento. Nossa, eu tava me arrastando pra ler. E aí eu disse, não, vou terminar de ler pra fazer o episódio e tal. E aí eu fui em frente e eu disse, não, agora ficou interessante. Na hora que o nevoeiro chega no supermercado, ainda nem morreu alguém. Na verdade, eu comecei a me interessar no momento que começou a se criar o pânico. Porque foi muito legal essa criação. O modo da atmosfera, ele ficando ansioso com a fila muito grande e alguém dizendo, tá vindo nevoeiro aí, um cara já com a cara quebrada, tá vindo um nevoeiro aí, engoliu a estrada inteira, não dá pra ver nada, tá uma loucura. E aí começa a sair gente, e começa a gente ficar ansiosa na fila do supermercado, etc. A criança chorando. Tu começa a sentir o drama, sabe? Como eu digo, o desespero. Como eu disse anteriormente, como mexeu com a criança, eu fico logo agoniada. Eu disse, meu Deus do céu, a criança tá chorando. E aí... mas pode ver que é um presságio. Toda vez que a criança chora é porque o negócio pegou fogo. E aí o pai vai crescendo e tal, até que o nevoeiro chega. E aí o pessoal, vamos ver o que acontece, sai, morre. E aí, até aí eu disse, agora começou a história de verdade. Aqui, antes estava numa promessa, finalmente se cumpriu essa promessa. E aí, eu achei interessante. A partir daí, eu realmente me prendeu, né, a história toda. Mas eu acho que uma coisa que me marcou muito desse livro, novela, conto e tal, dele foi... antes de começar a dar ruim, sabe? Os bichos invadindo e tal. Porque foi na hora que ainda tava meio desconhecido. Tinha visto gente morrer, tipo, um barulho horroroso, tipo um silvo, que ele diz, parece um silvo de apito de incêndio. É o Caraxes chegando, só pode. Né, menina? O próprio Caraxes estava atacando ali. E aí... A mulher começa a dizer, não, eu tenho que voltar para meus filhos, eu tenho uma criança assim, 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 eu tenho que ir lá, alguém vai comigo, ninguém se mexe, e aí ela começa a chamar, nossa, e aí ela vai chamando um por um. Eu fiquei muito impressionada com essa cena, porque eu conseguia sentir o desespero dela, como uma pessoa assim, pensando, pô, tem alguém altamente indefeso lá fora, eu preciso chegar, a pessoa tá de responsabilidade minha, eu preciso chegar nela, eu preciso dar um jeito, eu preciso de ajuda pra chegar lá, e ninguém ajuda, e ela diz, não, eu vou, nem que eu vá sozinha. E aí, nem descreve a morte dela, só diz que ela entrou na névoa, e ela sumiu na névoa, né, foi abraçada pela névoa e sumiu completamente. E eu disse, aqui ele foi mestre. Aqui ele não precisa nem me dizer toda como uma construção, é esse bicho, né? Ele não precisou nem me dizer como era o bicho, o que ele fazia, como é que ela morreu. Cara, nada. Ali me deu bateu, sabe? Bateu o terror que eu fiquei, meu Deus do céu. Foi a partir daquele momento o bicho começou a pegar mesmo. O nevoeiro pegou fogo. E aí eu me interessei, eu achei bem construída essa cena, muito bem construída. Eu gosto de que ele não descreve o bicho, que ele não mostra o que ele não explica o que é. Eu acho que isso deixa tudo muito mais, não vou dizer, não é nem suspense a palavra, mas acho que a construção do medo ali fica melhor quando você não sabe o que é. Quando você tá ali junto com as pessoas que estão ali em perigo, né? Eles também não sabem o que é, você não sabe o que é. Eu acho que é interessante. O filme não dá isso porque ele tem que mostrar. Tem que mostrar alguma coisa. Ou ele poderia só deixar ali subentendido e tal, né? Tem um filme também que não mostra muito dessas coisas, de bicho, que é alguma coisa Cloverfield, que chama. Como que é o nome do filme? Agora eu esqueci. Eu acho que eu sei qual é esse filme. Sim. Muito, muito bom, inclusive. Rua Cloverfield. Eu sei que são vários, né? Com esse negócio de Cloverfield. Eu sei que são vários filmes. Eu sei que tem um que é um monstro que do nada ele chega e ataca a cidade. Eles também não explicam nada de onde saiu esse monstro. E na mais da metade, eu acho, do filme, eles não mostram o monstro diretamente. Eles mostram os pés dele só ali. E o filme é da perspectiva das pessoas que estão fugindo.
né? Porque ele começa a destruir a cidade toda ali, acho que é Nova York. Nova York? É, Nova York. E eles vão destruindo tudo e vai caindo o prédio e as pessoas se escondendo, desesperadas. E só mostra, assim, o pé do monstro. Mostra, assim, ele de longe. Ele não mostra exatamente como é. E eu acho que é interessante. Tem outro desse mesmo Cloverfield, que é... Eu não assisti esse. Eu assisti esse do monstro. Esse outro eu não assisti, eu só ouvi falar. Que é um cara que sequestra lá uma menina e deixa ela trancada lá nessa casa. E ela acha que ele é maluco, né? Me trancou aqui, me sequestrou e tal. Só que aí quando ela consegue fugir, ela descobre que, na verdade, ele tá salvando ela, porque rolou lá uma invasão lá de alguma coisa. Tem uns bichos lá atrás. É o Cloverfield, amiga. É o Cloverfield. É o mesmo monstro? É o primeiro. Eu acho que você tá descrevendo o primeiro. É a Rua Cloverfield 10. Que é o que tem na Amazon. É o que tem na Amazon, que eu lembro que eu acho que na Amazon tem uns 2 ou 3 desse. Cloverfield. Eu vi esse do monstro que tá destruindo a Nova York. E aí eu vi que tem esse outro, mas esse outro eu não fiquei com vontade de assistir, que é isso que eu tô comentando agora. Mas eu sei que é nessa mesma premissa de não mostrar o que é e de não explicar o que é o bicho. Sim, fica esse grande mistério. Então, eu acho que é o grande trunfo dele, dessa história toda, é justamente isso. Porque, e aí pega justamente o final, porque a crítica sempre, né, a crítica na época, né, em 81, o King lançou, segundo o que eu li, é que eles ficaram meio assim, não foi bem explicado o monstro, não foi explicado como foi, não diz exatamente como eles eram. E aí é que tá, eu acho que todo esse terror, o terror do desconhecido, a única coisa que se sabe é o perigo tá lá fora. É basicamente isso, né? O perigo tá vindo aí, se sair vai matar, mas se ficar aqui dentro é pior. Então fica esse clima gostoso, né? De pânico, de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eu acho que é isso, sabe? É sobre isso a história, no final das contas. Esse terror de não saber se você vai sobreviver do lado de fora, muito menos do lado de dentro. Então, eu achei bem interessante essa pegada. Eu acho que no filme eles deram esse final, talvez porque com o exército chegando ali para salvar, talvez ficasse mais implícito que os bichos ali eram alguma coisa a ver com o exército. Talvez eles não quisessem deixar o final mal explicado, entre aspas. Né? Como tá no conto. E aí eles, vamos botar o exército aí salvando a galera. E aí ele matou o filho dele à toa. Sim. Mas aí é como falei, parece muito o final de Watchmen pelas mãos do Zack Snyder, porque é aquela coisa, não, eu quero explicar o que aconteceu, eu quero impactar, eu quero fazer algo diferente pro fã que leu ser pego de surpresa também. E aí, às vezes, o final é apenas uma merda, né? E é isso. Eu não... Agora que a gente tá encerrando esse episódio de terror, eu não sou fã do gênero. Não é minha praia, não leio, não assisto. Eu assisto esses terrores que são desse tipo aí, que é mais suspense do que terror, é mais... Eu não assisto filme que tem jump scare, aquele susto, eu odeio aquilo. Odeio filme. Não assisto fantasma, não gosto, tenho medo. Então, eu não sei. Eu posso dar minha opinião do ponto de vista de quem gosta de filmes. E eu acho que esse final é bizarro. Não é uma coisa que eu queria assistir. Eu queria que o menino tivesse salvado a criança. Mas eu meio que entendo a escolha. Eu entendo a decisão. Tanto a do filme quanto a do conto. Se eu gosto ou não, aí é outra questão. Mas eu entendo. Eu ia dizer assim, eu odeio, assim, amiga, mas um slasherzinho assim, até que gosto. Passa, sabe? Na época de 10 anos atrás, não, 15 anos atrás, quando passava o Pânico, né? Eu assisti, acho que eu assisti uns 2, talvez. Tem bem uns 10, mas eu acho que eu assisti uns 2 só. Eu não gostava, me dava muito susto aquele bicho, aquele cara, que até hoje não lembro, não sei o que é, quem é aquela pessoa. Enfim, era uma entidade. Mas não dava botei tanto... na cabeça que não era uma entidade. Ele não dava tanto medo, mas ele dava susto. E eu não gosto de tomar susto. Então, enfim. Mas, assim, de filme de terror mesmo que eu tenha assistido, terror, de eu não gostar e de ficar sem dormir, foi o Grito, que eu assisti, o primeiríssimo. Se vocês fizerem as contas, vocês vão saber a minha idade. E eu fiquei sem dormir dias. Minha mãe brigou muito comigo. E aí eu decidi que eu não vou mais assistir isso, só porque as pessoas gostam. Eu assisti forçada, porque minhas amigas queriam assistir, então eu ia ficar, né, de fora.
Também me forçaram a assistir O Exorcista, acho que é o primeirão também, bem antigo. Esse até que não dá tanto medo, isso é nojento. Mas eu não assisto mais, não gosto, não faço questão. Enfim, quem gosta, parabéns, continue vendo aí. Não tenho opinião sobre. Eu vou um pouquinho na contramão, prefiro assistir um slasher do que assistir um filme do terrorzão, sabe? Porque dependendo, às vezes eu fico mal. Eu, na verdade, quem trouxe essas sugestões de vamos falar sobre filmes de terror fui eu, né? Para cá pro episódio. Claramente vocês, né, percebem o rolê. Porque eu gosto do slasher, eu acho que eu fico de boa de saber, é um assassino, ali é um serial killer, e no final das contas esse serial killer ou vai ser morto, ou vai ser preso, ou os dois. Então, tudo bem. E aí, né, todos aqueles efeitos de morte sangrenta, etc. Tudo bem, acontece, faz parte do gênero. Agora, meu Deus do céu, que medo que eu tenho de qualquer coisa, como não é nem espírito, é possessão. Que é um fantasminha aqui. Aquele negócio daquela freira, eu não vou assistir aquilo nunca. Aquele filme Invocação do Mal. Invocação do Mal, vou assistir aquela boneca maldita, que eu não gosto nem de ver a imagem daquela boneca, como que é o nome? Annabelle, sei lá. Annabelle. E ainda tem a curiosidade de que eles fizeram uma boneca, assim, esteticamente mais feia, né? Porque, tipo, é só uma boneca de pano, o que é mais aterrorizante pra mim ainda, porque eu tinha muita boneca de pano na infância. Eu fico olhando, meu Deus. Então, assim, eu cresci vendo muita coisa de terror, de slasher, muito slasher. Eu acompanhei boa parte de Premonição, da saga de Premonição, só os últimos que eu não vi. E, nossa, eu adorava e tal. Premonição não é muito terror, né? É só... É mais essa pegada. O que é Premonição, na verdade? Né? Eu acho que é um suspense barra slasher, porque... Fica aquela tensão, né? De que você sabe que a galera vai morrer. Isso. E aí tem as cenas, né, das mortes, que são sempre, assim, bem violentas e tal. E eu acho que é mais pro slasher. Só que com um pouquinho de sobrenatural, já que a gente já sabe que a galera vai morrer por uma questão de karma e etc. E aí esse lado mais do terror com possessão e tal não faz a minha linha. Porque realmente aí acontece... Isso de eu não conseguir dormir. Eu vi Hereditário, cara, e foi um inferno. Eu não conseguia dormir depois. Eu acho que eu fazia umas 3 noites em claro, porque anoitecia e eu começava a lembrar da possessão. Nossa, horrível. Sou medrosa. Então, possessão é isso. Se eu for ver alguma coisa nessa pegada, eu sempre vejo meio-dia, sabe? Aquele sol estalando, que aí, pra ver se até o final eu esqueço. Até o final do dia eu esqueço. Mas voltando pro conto, novamente voltando pro conto. E essa coisa, essa ideia de gente presa num lugar e no final das contas essas pessoas se tornarem os maiores monstros do rolê, isso me lembrou muito um episódio de Sandman. Não sei se já chegaste a assistir a adaptação da Netflix. Ainda não. Analise. Cara, dá uma olhada, eu achei bem legal. E tem esse episódio onde toda a história se passa dentro de um diner, aquelas lanchonetes que tem nos Estados Unidos, saca? E aí, basicamente, vai desenrolando a história ali, e as pessoas meio que ficam presas contra a própria vontade lá dentro, e vai escalando, né? Tipo, elas vão cedendo aos impulsos, e aí começa uma sangreira, e começa a gente se matar, e começa, sabe, todo mundo se pegar, e vira um caos. E isso me lembrou muito quando foi avançando no conto e vai avançando o caos dentro do supermercado, sabe? E aí eu disse assim, é isso, gente, não adianta colocar o ser humano preso num local, sabe? Por obrigação, por uma restrição, sempre vai dar no final nisso, loucura, um caos, gente morrendo, gente se matando. Porque os seres humanos são animais, de verdade. Os seres humanos é que são monstros. Sim. E aí eu pensava muito nisso quando eu ia lendo, disse, olha, Neil Gaiman tinha me preparado para isso aqui, que realmente... E é muito isso, eu achei interessante esse coisa, eu recomendo, inclusive,
a HQ de Sandman, que tem esse arco, e a própria série de Sandman, que trata desse rolê de pessoas, na verdade, são um grande problema, né? Os monstros somos nós. Eu acabei de criar esse gênero. Somos nós. Os monstros somos nós. É o mesmo gênero que se encaixa Black Mirror, né? Sim, Black Mirror também tem é tudo isso. esse gostinho. As pessoas sendo monstros, que é o que elas realmente são, que nós somos, né? Não vou me tirar do problema, não. Eu também faço parte. Então, vamos dar nota? Ou a gente não vai dar nota? Vamos sim. Eu acho que sim. É um pouco complicado porque ele é um conto dentro de outros livros, né? Ou dentro de um livro com outros contos, no caso. Mas se for isolado, não li o livro inteiro, mas dá pra avaliar sim. Dá pra avaliar no conjunto da coisa, tá? Então, eu começo. Como eu disse, eu não desgostei, mas não é o meu gênero, né, de favorito de leitura, então acho que você já automaticamente tira uma estrela. Mas eu achei que a tensão ali é bem construída e se descreve, consegue deixar ali a tensão muito... Sente descrever o bicho, sente mostrar ninguém morrendo, ele consegue te deixar apreensivo ali na leitura. O começo é meio lento, mas melhora bastante ali depois dos 20%. O final em aberto, apesar de eu querer entender, eu entendo porque que ele não explica nada. Enfim, eu gosto, não desgosto, não. Eu acho que 3,5 estrelas, 4, talvez, por aí. Vou ficar por aí, nessa média aí. Então, 4 estrelas, no caso. Justamente porque me pegou muito esse lance todo, sabe? Essa escala da loucura. Me pegou demais. Eu tenho um grande problema, enorme problema com aquele começo, como eu sempre falo aqui, eu tenho um pavor de história que começa muito devagar, e foi aquilo, eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito que já estou em 20% e não acontece nada, e eles estão conversando da história da árvore. É estranho, porque quando você tá ali, as pessoas que escrevem, eu me chamando de escritora agora, nós que escrevemos. Eu sou do clubinho da Babi Dewitt. Se você escreve de fanfic a livro publicado, todo mundo é escritor. Então, eu também me considero escritora. Eu não sou autora, não vou publicar nada, você não vão ver nada meu na Amazon. Mas eu escrevo, eu gosto, então eu me considero escritora. Quando a gente estuda, né, que a gente escreve, a gente está sempre procurando ali dicas, né, para melhorar ali, como é que eu posso melhorar aqui. Você aprende o quê? E o começo da história tem que ser mais ágil, né? As coisas têm que acontecer ali para aprender o leitor. E aí, quando a gente pega uma história assim, devagar no começo, a gente fica, né? É ruim pra gente. Tira a gente ali da empolgação de ler a história, vamos dizer assim. Porque aí nas primeiras páginas é que ele tem que te deixar envolvida na questão, no problema, né? E não, ele tá lá descrevendo a árvore que caiu. Eu não ligo pra essa árvore que caiu. Eu quero saber o que tá acontecendo, o que é essa névoa aí? Por que não tem luz mais? E ele não fala. E aqueles trechos que ele descreveu o que ele estava comprando no supermercado, não me adiantou de nada, porque ele nunca voltou pra casa, sabe? Comida, que se dane essa lista de supermercado, que ele debateu tanto com a esposa pobre da Steph, hippie Steph. E eu acho que eu tiro essa 1 estrela justamente por isso, mas não foi uma leitura favorita minha, assim. A minha favorita dessa nossa maratona toda, pra mim, continua sendo Mordida. Eu achei que entregou tudo o que precisava. E aqui cumpriu o que prometeu. E aqui não, aqui eu não sei se é o estilo dele de escrita e tal, ainda tem isso, a primeira vez que eu não li mais nada dele, né? Então, pois é, a primeira vez que eu tô lendo King, mas esse começo arrastado me pegou muito, sabe? Porque eu fico pensando, por exemplo, It tem 1000 páginas. Nossa. E se ele ficar 200 páginas enrolando pra história engrenar? Cara, até pareceu o palhaço. Mal, sabe? Até pareceu o palhaço, menino. Tinha passado mal. E aí é isso, sabe? Eu sou uma pessoa ansiosa, agoniada. Eu preciso que me dê logo alguma coisa pra me segurar, pra manter a minha atenção. E como esse começo não tem,
Então, aí me perdeu um pouco. Mas, como eu disse, depois ali, quando a névoa chega no supermercado, ainda nem matou ninguém, aquela parte ali da frente, a tensão da história me pegou. Então, 4 estrelas. Por incrível que pareça, não é uma questão que, odiei tudo, 4. Não, é mais uma questão, tipo, não me pegou de primeira. 4 estrelas de 5 é uma nota muito boa. É. Já teve leitura aqui que eu dei 1, então, tipo... Esse foi o nosso último episódio dessa leva de episódio de Halloween. O saldo é positivo, as leituras não foram tão ruins, foram boas. Sim. As discussões foram boas. Obrigada. Ano que vem. Obrigado vocês que Ano que vem eu vou tentar te convencer a ler um livro de slasher, se tudo der certo. Quem sabe? Tudo é possível. Mas obrigada, você que escutou até aqui, que ficou com a gente, que escutou todos esses 4, todos esses 4 episódios. Não esqueça de deixar o like pra gente saber que você gostou. Se você estiver pelo YouTube, deixa o like. Se estiver no Spotify, salva o episódio lá, faz download, compartilha o link com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso. Então, obrigada, você que ouviu até aqui. Se você curtiu o nosso episódio, compartilhe, comente. Comente nas nossas redes sociais, né? Que a gente sempre linka aqui na descrição do episódio. E é isso. Muito obrigada por vocês escutarem a gente. E a gente se vê semana que vem com a nossa programação normal. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.